Muito bem, gente. Agora vamos para a questão número 10, que foram questões que eu tirei da prova da Secretaria de Estado de Saúde, SESA, né? Então vamos lá. Julgue os comentários de acordo com a norma culta da língua. Vamos ver. Número 10. Em 10% da população adulta mundial, parcela estimada em 500 bilhão de pessoas, sofre desse mal, a forma verbal, olha bem, quer dizer, nesse trechinho aí, 10% da população adulta mundial, parcela estimada em 500 bilhão de pessoas, sofre desse mal. A forma verbal sofre tem como sujeito a expressão 500 bilhão de pessoas? Errada! Gente de Deus, presta atenção. 500 bilhão de pessoas é a explicação daquela 10% da população adulta mundial. Aí ele diz assim, leia comigo, 10% da população adulta mundial. Parcela estimada em 500 bilhão de pessoas. Esse trecho aí é a explicação desses 10% da população mundial. É um aposto. E o verbo não está concordando com o aposto, está concordando com o sujeito, 10% da população adulta mundial. Então vem comigo, ó. Sofre está concordando com o sujeito, 10% da população adulta mundial. Aliás, deixa eu aproveitar para falar uma coisa para você. Quando eu tenho um sujeito representado por uma fração, por uma porcentagem como aqui, 10% da população, eu posso concordar com o numerador da fração, 10% é 10 sobre 100. Então, eu poderia colocar o verbo também no plural, gente. Aqui ele usou o singular, concordando com população. Você escolhe. Quando você tem uma expressão assim no sujeito, uma fração, uma porcentagem, você escolhe. Ou você usa o verbo concordando com o numerador da fração, no caso o numerador seria o 10, o 10 sobre 100, e eu poderia colocar o verbo no plural, sofrem, ou eu concordo com o que vem depois, no caso população, por isso ele pôs singular, tá bom? Então o problema aqui não é nem a concordância, o verbo está certo no singular, concordando com população, como estaria correto se estivesse no plural, concordando com o 10. O problema aqui é que ele diz que esse verbo tem como sujeito a expressão 500 bilhão de pessoas, e não é isso. Parcela estimada em 500 bilhão de pessoas é um aposto, ok? Então, número 10, errada. Muito bem, vamos à questão número 11. Caso a forma verbal a fosse substituída por existe em há vários métodos para detectar o excesso de peso, não haveria alteração no sentido, nem a mudança acarretaria prejuízo gramatical. Então, vamos trocar o a pelo existe. Vamos lá. Há vários métodos para detectar o excesso de peso. Existe vários métodos para detectar o excesso de peso. Gente, lembra disso. Verbo haver com sentido de existir não admite plural. Agora, se eu troco o haver pelo próprio existir, claro que eu vou ter que colocar o existir no plural. Existem vários métodos para detectar. Existem vários métodos. Então, a número 11 ele está dizendo, não haveria alteração no sentido, nem a mudança acarretaria prejuízo? Errada. Então, número 11, errada. Muito bem. Questão número 12. A substituição do trecho para detectar o excesso de peso por para detecção de peso excessivo manteria o sentido e a correção. Vamos lá, vamos trocar na frase, para detectar o excesso de peso por para detecção de peso excessivo. Então, ficaria assim. Há vários métodos para detectar o excesso de peso. Pegando a frase da anterior, agora eu vou trocar. Há vários métodos para detecção de peso excessivo. Poderia, claro que poderia, né, gente? Não fica nem errado gramaticalmente, nem altera o sentido. Então, a substituição do trecho tal pelo trecho tal
manteria o sentido e a correção. Sim, número 12, correta. Vamos à questão 13. Questão 13 diz assim: é facultativo o emprego do sinal indicativo de crase no A na oração. O indivíduo obeso fica vulnerável a possíveis complicações? Gente, presta atenção. Fica vulnerável a possíveis complicações? Gente, quem fica vulnerável a. A preposição você tem. A palavra vulnerável exige aquela preposição a. Só tem um detalhe. O que vem depois é possíveis complicações no plural. Então, se eu usasse um artigo antes de possíveis complicações, seria o artigo as. Aí eu diria assim, a, porque o que é vulnerável a, mais o artigo as. A mais as, eu teria o as com acento no plural. O indivíduo fica vulnerável às possíveis complicações. Aí sim, com acento. Agora, se possíveis complicações está no plural, e este a está sozinho, sem o S, é porque eu não usei o artigo ali antes de possíveis complicações. Então, o que você tem ali é só preposição. É preposição sozinha. Preposição sozinha não recebe acento, gente. Então, esse a, antes do feminino plural aí, esse a sozinho, não tem acento, porque ele é preposição sozinha. Lembra que crase é a fusão de duas coisas. A preposição ali está sozinha. Então, ele está dizendo que é facultativo esse acento. Mentira! Não é facultativo nada, ele é proibido. Aqui eu só posso escrever sem o acento. Então, número 13, errada. Gente, então presta atenção. Aqui o que eu poderia fazer seria isso. Vou até colocar para vocês. Se fosse assim, as possíveis complicações, aí nós teríamos o acento. Ou há possíveis ou as possíveis. Tá bom? Muito bem. Número 14. No trecho, o percentual de homens com obesidade nas principais capitais brasileiras cresceu. O vocábulo percentual está empregado como sinônimo de percentil? Não, errado, né, gente? O percentual de homens com obesidade nas principais capitais brasileiras cresceu. O vocábulo percentual está empregado como sinônimo? Claro que não. 14, errada. Número 15. Ah, não, agora já vem uma outra. Essas questões foram da CESA, né? Foi CESA essa, não foi? Peraí, vamos voltar aqui. Isso, Secretaria de Saúde. Agora eu trouxe um pedaço da prova da Telebrás, que foi este ano também, aconteceu este ano, 2013, né? Então vamos lá? Podemos definir duas grandes atitudes de navegação opostas. Cada navegação real, ilustrando geralmente uma mistura das duas. A primeira é a caçada. Procuramos uma informação precisa que desejamos obter o mais rapidamente possível. A segunda é a pilhagem. Vagamente interessados por um assunto, mas prontos a nos desviar a qualquer instante, de acordo com o clima do momento, sem saber exatamente o que procuramos, mas sempre acabando por encontrar alguma coisa, derivamos de site em site, de link em link, recolhendo aqui e ali coisas de nosso interesse. A pilhagem na internet pode apenas ser comparada com o vagar em uma biblioteca-discoteca. É verdade, não é, gente? Às vezes estamos muito focados, procurando uma coisa específica, precisamos ter aquela informação e não nos desviamos. Mas às vezes estamos procurando uma coisa com menor importância e aí procurando, acabamos sendo chamados, interessados ali por outras coisas e vamos de link em link. É verdade isso, gente. E aí nos desviamos totalmente daquilo que no início nos fez parar à frente da telinha, não é? Uma grande verdade isso. Então vamos lá. A respeito do texto acima, julgue os próximos itens. Questão número 15. Sem prejuízo para as informações veiculadas no texto, a palavra precisa na linha 3 poderia ser substituída tanto por
indispensável quanto por exata. Vamos voltar. Onde está? Vamos achar. A primeira... Aqui, gente. A primeira é a caçada. Procuramos uma informação precisa, que desejamos obter o mais rapidamente possível. Gente, nós procuramos uma informação precisa. Nós procuramos uma informação exata. Olha bem como a banca é maldosa. Olha o que ela diz. Sem prejuízo para as informações veiculadas no texto, a palavra precisa poderia ser substituída tanto por indispensável quanto por exata? Não, gente. O precisa ali é exata. Não tem a ver com indispensável. Se é indispensável, se não é isso. Eu digo assim, olha, eu preciso ter informações precisas sobre aquilo. Informações exatas. Não é? O sentido não é de indispensável. Precisão tem a ver com exatidão. Então, gente, o exata está perfeito, mas o indispensável, não. Número 15, errada. Muito bem. Número 16. O que, na linha 7, classifica-se no período como conjunção e introduz o complemento oracional da forma verbal saber. Nossa, Augusta, que questão difícil. Não é não. Entenda o que a banca está perguntando. Primeira coisa que ela está dizendo é que aquele que é uma conjunção. Já começou, Augusta, eu tenho maior dúvida nisso. Deixa eu explicar. Nós temos o que na língua portuguesa com vários valores. O que é uma figurinha polivalente. Ele pode ser pronome, ele pode ser conjunção, enfim. Conjunção, lembra comigo agora, ó. Quando eu digo assim, percebi que ele mentia. Isso aí eu chamo de conjunção. Eu vou puxar uma tela branca para mostrar isso para você. Vem comigo. Olha aqui. Deixa eu puxar a caneta. Você tem que saber isso. Percebi que ele mentia. Eu vou mostrar agora só conjunções, hein, gente? O que só como conjunções. Percebi isto. Sempre que você pode substituir do que em diante por isto, sabe como ele é chamado? Conjunção integrante, tá? Ok. Agora, outro exemplo, quer ver? Bebeu tanto que não pôde dirigir. Gente, este que aqui é uma outra conjunção. Mas sabe que conjunção? Conjunção. Veja que ele está introduzindo uma oração com valor de consequência da primeira. Bebeu tanto foi a causa. Consequentemente, não pôde dirigir. Então, este que aí é chamado de conjunção consecutiva. Introduz a ideia de uma consequência. Consecutiva. Então, você já viu o que conjunção integrante quando eu posso trocar dele em diante por isto. O que conjunção consecutiva quando introduz uma oração com valor de consequência. Temos mais um, quer ver? Quer ver, ó? Li mais do que ele. Presta atenção. Eu li mais uma oração do que ele leu, né? Existe um verbo escondido aqui. Este que aqui é uma conjunção. Gente, na verdade, eu não estou comparando o quanto eu li e o quanto ele leu. Então, quem está estabelecendo esta ideia de comparação é o que. Se eu digo assim, ele é mais alto que você, ou do que você. Esse do aí é opcional, hein, gente? Então, ele é mais alto que você. Ele é mais alto do que você. O que foi o elemento que você usou para estabelecer essa comparação. Então, ele é chamado de conjunção comparativa. Então, vamos lá. Conjunção comparativa. Tá vendo? Então, eu mostrei para vocês aqui 3 queis com valor aí de conjunção. Um é comparação, o outro é consequência, o outro é conjunção integrante. Então, vamos voltar à questão. A questão diz assim para mim.
O que da linha 7 classifica-se no período como conjunção. Ele não diz qual, ele diz conjunção. E introduz, agora atenção, esse que introduz um complemento oracional. O que é isso, Augusta? Uma oração, complemento oracional, quer dizer, uma oração que completa o sentido do verbo saber. Então vamos voltar ao texto. Como é que eu vou fazer uma questão dessa sem procurar isso? Não tem jeito. Então vamos ao texto procurar esse saber e esse que. Então vamos lá? Aqui está dizendo linha 7, mas eu não sei se está aqui na hora. Ah, está aqui, gente, ó, já achei, ó. Vagamente interessados por um assunto, mas prontos. Espera aí, só um instante, que questão? Ah, é a 16, está certo. Olha só. Vagamente interessados por um assunto, mas prontos a nos desviar a qualquer instante, de acordo com o clima do momento. Atenção, ó. Sem saber exatamente o que procuramos. Augusta, olha, gente, eu vou dizer uma coisa, em questãozinha danada. Sabe por quê? Porque você faz assim, sem saber exatamente isto. Ah, é? Você diz assim, Augusta disse que quando eu posso substituir... Gente, pelo amor de Deus, Augusta disse sim. Só que, antes desse que aí, existe um o. E o que tem esse o? Tem tudo. Olha, uma das questões mais maldosas aqui, dessas de hoje, gente, porque o aluno desatento, ele vai direto fazer isso, sem saber exatamente isto. E vai dizer que aquele que é conjunção, e vai dizer que está completando o sentido do verbo saber. Saber o quê? Gente, só que antes desse que, existe um o. E sabe como é que eu tenho que ler isso? Vem comigo, assim, ó. Sem saber exatamente aquilo o qual procuramos. Gente, este o é aquilo. É um pronome demonstrativo. E este que não é igual ao qual, aquilo o qual procuramos. Então, este que aqui é pronome relativo. Gente, eu já expliquei isso a vocês. Sempre que eu posso substituir o que por o qual, a qual, os quais, as quais, ele é pronome relativo, ele não é conjunção. Resumo da ópera. Se o aluno não percebesse este o aí como um pronome demonstrativo, sem saber exatamente aquilo, quem está completando aquele verbo saber é o o. Saber aquilo. Porque se que é aquilo, aí vem o qual procuramos. Este que não é conjunção, é pronome relativo. Questãozinha danadinha, hein, gente? Então, vamos em frente. Então, número 16, errada. Este que não é conjunção, ele é pronome relativo. Muito bem. Questão 17. Ao empregar a primeira pessoa do plural nas formas verbais e pronominais, o autor aproxima-se do leitor. Gente, presta atenção, isso é uma coisa que acontece muito. Quando o autor quer se aproximar do leitor, como se estivesse ali batendo um papo, criando uma intimidade, é muito comum ele usar o verbo na primeira pessoa do plural. Estamos, pensamos, fazemos, somos, né? Trazendo assim uma relação íntima com o leitor. Vamos ver então. Ao empregar a primeira pessoa do plural nas formas verbais e pronominais, o autor aproxima-se do leitor. Ok. O que impõe ao texto um caráter pessoal e subjetivo incompatível com o tipo de texto dissertativo, ao qual o fragmento apresentado pertence. Gente, aí está o erro. Quer dizer, então, que um texto dissertativo argumentativo é aquele em que o autor opina. Ele defende um ponto de vista. Então, se ele está opinando, ele pode, isso aí, que ele aproxima o leitor dele, sim. Agora, está dizendo que é incompatível com o texto, tipo de texto? Não. Errada. Isso é muito comum na CESP, ela colocar metade da assertiva certa e o resto errado. Então, 17, errada. 18. Sem prejuízo para a correção gramatical e a coerência do texto,
as formas verbais na primeira pessoa do plural, de novo, quer dizer, aquelas formas verbais que estão flexionadas no pronome nós, primeira do plural é nós, podem ser substituídas por formas verbais na terceira pessoa do singular, acompanhadas da partícula se. Gente, sem prejuízo para a correção gramatical e a coerência do texto, as formas verbais na primeira pessoa do plural podem ser substituídas pelas formas verbais na terceira do singular mais o se. Vamos voltar ao texto para eu mostrar isso a vocês aqui, por exemplo. Podemos definir duas grandes atitudes. Então, eu já troco isso aqui assim, ó. Terceira do singular com o se. Gente, se eu digo pode-se definir duas grandes atitudes, na primeira linha do texto eu já consigo matar essa questão. Tira o podemos, que é a primeira pessoa do plural, e troca pelo verbo na terceira do singular com o se. Aí vai ficar, pode-se definir duas grandes atitudes. Gente, quando eu digo pode-se definir duas grandes atitudes, eu estou dizendo o quê? Duas grandes atitudes pode ser definida. Erro de concordância. Duas grandes atitudes podem ser definidas. Então eu poderia trocar sim, mas pela terceira do plural com o se. Podem-se definir duas grandes atitudes. Então, gente, pela primeira linha do texto, eu já mato essa questão. Então, vamos lá. Questão 18, errada. Muito bem. Questão 19. Da leitura do trecho, derivamos de site em site, de link em link, recolhendo aqui e ali coisas de nosso interesse. Infere-se, quer dizer, desse trechinho aí, infere-se, deduz-se, conclui-se que que o ato de pilhagem na internet é dinâmico. Claro, né, gente? A forma como ele escreve, quer dizer, derivamos, quer dizer, vamos saindo de site em site, de link em link, recolhendo aqui e ali. Só a forma de escrever não passa essa ideia de coisa dinâmica? Com certeza. Quando nós estamos, é verdade isso, gente, quando nós estamos ali, buscando alguma coisa sem muita responsabilidade, não é uma coisa de grande interesse para aquele momento, nós vamos fazendo isso mesmo. Vamos clicando aqui e ali, buscando de link em link, de site em site, né? Buscando aqui e ali. É isso mesmo, e isso mostra dinamismo, né? Uma ação dinâmica. Você não entra num site, fica uma hora para depois clicar em outro. Não. Aí não é pilhagem. A pilhagem dá exatamente essa ideia de você está com a maior pilha, né? Você está dinâmico ali, buscando de link em link, de site em site. Então, 19, correta. Muito bem, gente. E agora eu trago outro pedaço de prova do CNJ, Conselho Nacional de Justiça, que aconteceu também este ano, 2013. Vamos lá? Em 2012, o CNJ promoveu, em parcerias com órgãos do Executivo e do Judiciário, campanhas importantes. Gente, agora que eu vi que saiu, isso aqui foi na hora de formatar, tirem aqui, por favor. Em 2012, o CNJ promoveu, em parcerias com órgãos do Executivo e do Judiciário, campanhas importantes para promover o bem-estar do cidadão, como a da aplicação da Lei Maria da Penha no âmbito dos tribunais, a do reconhecimento da paternidade voluntária, a do fortalecimento da ideia de conciliação no judiciário e a de valorização da vida. Em parceria com o Conselho Nacional do Ministério Público, a campanha Conte Até 10 recebeu o apoio de importantes lutadores profissionais, como os campeões mundiais Anderson Silva, peso médio, Júnior Cigano, peso pesado, além de judocas campeões olímpicos, para divulgar a mensagem de não violência em situações de confronto. Nas redes sociais, a campanha conseguiu uma repercussão expressiva. Somente no Facebook do CNJ, 102.432 pessoas comentaram, curtiram ou compartilharam os posts da campanha veiculada em novembro. Muito bem. Muito interessante mesmo esse Conte Até 10. É verdade, não é? Às vezes você se destempera por tão pouco, não é?
alguém o cortou no trânsito e você já... 1, 2, 3, 4, 5... Muito bem. Então vamos lá. Em relação às estruturas linguísticas do texto acima, julgue os itens a seguir. Vamos lá. Questão 20. Prejudica-se a correção gramatical do período ao se substituir os sinais de ponto e vírgula por vírgulas no trecho, como da aplicação da Lei Maria da Penha, a da valorização da vida. Então vamos lá, vamos ver se fica prejudicada a correção se eu substituir o ponto e vírgula por vírgula. Temos que voltar também, gente, ó. Onde está isso? Espera aí, tá para cá, né? Olha só, gente. Em 2012, o CNJ promoveu, em parcerias com órgãos do Executivo e do Judiciário, campanhas importantes para promover o bem-estar do cidadão, como a da aplicação da Lei Maria da Penha no âmbito dos tribunais, vírgula, a do reconhecimento da paternidade voluntária, vírgula, a do fortalecimento da ideia de conciliação no judiciário, vírgula, e a de valorização da vida. Gente, ele está me dizendo que essa substituição prejudica. Não prejudica não, gente. Sabe por quê? Eu poderia fazer aquela enumeração com os elementos separados tão somente por vírgula. Se ele está dizendo que prejudica, errada a número 20. Muito bem. Questão 21. As expressões a campanha e da campanha referem-se à campanha do Conte até 10? Vamos voltar, né? A campanha e da campanha. Oh, vamos lá, onde é que está esse Conte até 10? Espera aí. Não, está mais para frente, né? Aqui, ó. Em parceria com o Conselho Nacional do Ministério Público, a campanha Conte até 10 recebeu o apoio de importantes lutadores profissionais, como os campeões mundiais Anderson Silva, Júnior Cigano, além de judocas campeões olímpicos, para divulgar a mensagem de não violência em situações de confronto. Nas redes sociais, a campanha, claro que é essa do Conte até 10, conseguiu uma repercussão expressiva. Somente no Facebook do CNJ, comentaram, curtiram ou compartilharam os posts da campanha. Claro que foi da campanha do Conte até 10. Então, as expressões a campanha e da campanha referem-se à campanha do Conte até 10. Claro que sim. Opção correta. Número 22. Vamos em frente. Na linha 1, a vírgula, logo após 2012, poderia ser suprimida, sem prejuízo para a correção gramatical do texto, uma vez que a expressão em 2012 classifica-se como um adjunto adverbial de pequena extensão. Ai, Augusta, tem isso? Tem. Deixa eu explicar isso para você. Nós aprendemos que quando deslocamos um advérbio, uma expressão adverbial, isolamos por vírgula. Só que muitos não aprendem tudo. É assim, quando você desloca uma expressão adverbial de grande monta, que é isso? Grande, né? 4, 5, 6 palavras, você precisa isolá-la por vírgula. Agora, quando é uma expressão adverbial deslocada, mas de pequena monta, de pequena extensão, a vírgula é opcional. Vou dar um exemplo bem simples para você. Ontem ele esteve aqui. Ontem não é um adjunto adverbial de tempo deslocado? É. Se eu escrever esta frase, ontem, vírgula, ele esteve aqui, com a vírgula, eu acerto. Se eu escrever, ontem ele esteve aqui, sem vírgula, eu acerto também. Por quê? Não é uma expressão adverbial deslocada? É, mas é breve, é pequena, é de pequena extensão, uma palavrinha só. No nosso texto, quer ver? Vamos voltar ao texto? Em 2012, gente, isso aí é uma expressão adverbial de tempo, quer dizer, quando o CNJ promoveu aquela campanha, em 2012, é uma expressão adverbial de tempo, não é isso? É, só que formada por duas palavras, ela é de pequena monta, ela é de pequena extensão. Se eu escrever com a vírgula, eu acerto. Se eu escrever sem a vírgula, eu acerto também, tá? Se você não sabia isso, lembre disso. Então, vamos lá? Então, na linha 1, a vírgula logo após 2012 poderia ser suprimida sem prejuízo para a correção,
uma vez que a expressão em 2012 classifica-se como um adjunto adverbial. É um adjunto adverbial de tempo, sim. De pequena extensão, sim. Então, ela poderia ser suprimida. A número 22 está correta. Tá bom? Então, pronto, até já. Próximo bloco, continuamos.